Olá, bom dia, tudo bem? Mais uma vez aqui para fazer uma live hoje super legal, tá? Aguardar o pessoal entrar. Hoje eu vou conversar com o Fernando Carbonieri, que é um, um cara que é fera na parte de inovação e tecnologia em saúde, tá? Oi, Manuela, tudo bom? Ele já está pedindo para entrar aqui. Vamos começar a conversar. Beleza, está entrando. Boa tarde. Aguardando aqui a Academia Médica. Oi, Manuela, tudo bom? Fala, Fernando, como vai, amigo? Boa tarde, Testes. Tudo bem? Tudo. Já fala para o pessoal aqui, né, que no primeiro momento já não vai ter doutor, não vai ter juridiquês, vai ser um bate-papo bem legal sobre inovação, tecnologia na saúde para É um 2021. bate-papo entre Testes e Fernando, né? É Não perfeito, entre amigo. Doutor Testes e Doutor Fernando. Não, até porque você sabe que eu não gosto de formalidade, né? A gente já tem conversado bastante. Então, tentar apresentar você, o pessoal vai entrando aí, apresentar você, pessoal. Isso, a câmera estava um pouco embaçada, eu acho. Tá, não, eu tô. Vamos lá. Melhorou um Tudo pouco. Era dedo. melhorou, tudo. Eu É, vou melhorar a luz aqui só um pouquinho. tá bom. Tudo bom, Manuela? Como é que tá? Pessoal, oi, Joseli, tudo bom? O pessoal está entrando. Bem, o Fernando, ele é médico, né, e é uma pessoa que acabou utilizando a medicina para uma questão de inovação e tecnologia e abordou esse mundo aí, que é um mundo muito grande e que eu conheci há algum tempo, né, uma pessoa que tem umas palestras que são fantásticas, a gente acabou ficando amigo por causa disso, e hoje a gente bate muito papo, eu tenho aprendido muito com algumas reuniões que a gente tem, e sempre eu aprendo alguma coisa com ele, e por isso eu quis convidar para a gente conversar um pouco de um assunto, para fugir um pouco da parte jurídica e trazer a inovação e principalmente também a telemedicina nesse panorama que nós tivemos aí com a pandemia, né, e o aumento da telemedicina e as tendências para 2021. Então, o Fernando é o cara que sempre que eu converso eu aprendo, eu acredito que todos vão aproveitar bastante esse bate-papo que a gente vai ter, tá? Então, ele é o fundador da Academia Médica, é um portal que, além de fazer conteúdo de relevância na área de medicina, hoje tem trazido também uma questão de inovação em tecnologia, né? E na parte de advisor de algumas empresas de tecnologia. E tem muito médico que aí quer investir, às vezes não sabe como fazer, e acho que a gente pode abordar um pouco nessa parte de inovação hoje. E aí, Fernando, tudo bom, meu amigo? Como é que você está? Testes, mais uma vez, muito obrigado por esse convite. Estar aqui junto da rede do IBEDIM, conversando junto contigo, com um abraço, um beijo para a Giovana também, que faz parte aí do IBEDIM junto contigo. Essa iniciativa aí transestadual, né, Rio Grande do Norte e Mato Grosso, unidos pela capacidade científica dentro do direito, de olhar a saúde, o direito médico, principalmente pelo olhar do médico, né? E é muito interessante esse trabalho que vocês fazem. Bom, me apresentando rapidamente, obrigado pelos excelentes adjetivos, não é tudo isso não, gente. Eu só sou um inquieto que desde a minha formatura, desde antes da minha formatura, eu comecei a trabalhar aí com comunicação em saúde, né? Então, lá em 2012 eu comecei a Academia Médica, com a Academia Médica a gente foi conectando um monte de gente, várias outras iniciativas em saúde, empresas que hoje estão sendo negociadas a valores bastante interessantes, que vocês devem estar vendo, né, nas notícias, foram nossos clientes, a gente começou mais ou menos na mesma época, e a nossa trajetória nesse ecossistema de inovação, ela é cheia de altos e baixos. Então, empreender em saúde, empreender no Brasil já é difícil. Empreender num sistema regulado e tradicional como a saúde, e como deve ser no direito também é difícil. Porque sempre tem alguém dizendo que você não vai dar certo. Né? Esse é o primeiro ponto. Sempre tem alguém falando, não, você está empreendendo e o que você está fazendo diferente? Você deveria estar estudando para ser médico, assistente
e ponto. Tem uma coisa que eu concordo, assim, não tem como ser um bom empreendedor em saúde, ou em direito, ou em qualquer área que você escolha, sem você ir a fundo na sua profissão. Não tem como você resolver problemas, e é para isso que serve o empreendedorismo, sem você conhecer a área que você quer mudar, né? Senão você só está repetindo o que você está lendo e não tem nada de original no seu empreendimento, né? Então, o primeiro ponto que eu gostaria de trazer aqui, se a gente estiver falando, não é para você desistir de empreender caso você esteja no começo. É uma motivação maior, realmente, de você ir a fundo naquilo que você acredita ser um problema, para ver se é um problema de verdade e trazer as soluções. Errar, você vai errar muito, 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 muito nesse processo, mas em todo erro tem um aprendizado. E a partir desse aprendizado, com certeza, você sai mais forte, mais robusto, e com esse caminho também, outras pessoas vão se conectando e depois você começa a entender que network e compartilhamento é um excelente caminho para você procurar o sucesso dentro de novas empresas de saúde. Formar grupos que discutam a mesma coisa é muito importante. Tem uma coisa que eu lembro, por exemplo, teve uma das palestras que eu vi sua, e assim, eu acho que a que eu me lembro especificamente dessa frase foi naquele congresso de direito da OAB, que a gente palestrou e você estava lá no evento, e aí eu lembro que tinha a logo do congresso, era Direito Médico e da Saúde, e tinha uma balança. E eu lembro que a primeira coisa que você entrou no palco, quando subiu, você disse, a gente tem que tirar essa balança daqui e colocar o paciente aqui, tanto o pessoal da saúde, quanto o pessoal da área do direito. Então, e você fez agora, na pandemia, uma aula, uma live para a LIDE, né, também aí em Curitiba, que você e Cláudia, que são da academia, trataram muito dessa parte da humanização e trazer o paciente como centro do cuidado, né? Então, a gente perdeu um pouco aquele estigma de que é o médico ou a rede de saúde, mas levar e considerar sempre a experiência do paciente. Então, desde aquela época eu gostei muito, porque a gente vê que esse atendimento humanizado, voltado para o paciente, a gente tem que pensar na ponta final e como esse serviço vai chegar. E aí até na parte de telemedicina e de todos os produtos e empreendimentos e serviços que o pessoal da área da saúde quer levar para o paciente. Eu não sei se você lembra, nessa mesma palestra na OAB, foi o Congresso Nacional, né, de Direito em Saúde da OAB. Lá Foi, em Brasília. que a Sandra Krieger tinha organizado naquela época. E fez a curadoria do evento inteiro, foi excelente. E teve uma frase que eu falo desde sempre, que é: a gente precisa atuar para implodir pedestais, né? A gente vem de profissões extremamente tradicionais, em que o médico e o advogado eram seres altivos e dotados de todo o conhecimento. E essa separação entre o profissional e os demais mortais era muito complicada e ainda é muito complicada, né? Então a gente tem que tirar esse pedestal da cena para se aproximar dos problemas. Porque se a gente está tão distante, a gente não tem o que resolver, a gente só vai continuar fazendo a nossa profissão do jeito que a gente aprendeu na faculdade. E na faculdade, na maioria dos cursos de pós-graduação, MBAs que vocês encontram por aí, a gente tem uma demora uma demora entre o conhecimento que é necessário agora dele ser efetivamente dado nessas instituições. Então eu sempre falo que a faculdade de medicina ensina você a ser médico para 20 anos atrás. Provavelmente a faculdade de direito também ensina você a ser advogado para 20 anos atrás, né? O mundo é muito dinâmico, a necessidade de você estar conectado com tudo que está acontecendo nele é fundamental. E estar perto do seu paciente, do seu cliente, dos problemas que acontecem, onde você vê a oportunidade para poder gerar soluções. E de soluções
a gente pode traduzir isso com a palavra da moda, tanto no direito quanto na saúde, que é inovação. Olha que inovador que eu sou. É isso, não quer dizer exatamente tecnologia, mas é você desenhar um processo e achar um valor de mercado para esse processo novo, que ele seja mais barato e que entregue mais valor no fim do dia. Aquela parte toda de design thinking, né, que a gente precisa pensar, estruturar, fazer um planejamento estruturado para a saúde. Realmente a universidade, a faculdade de Direito, ela não prepara você para o mundo, né? Ela prepara você para ser advogado, não prepara você para tomar conta do escritório, gerir, pensar em marketing, em estratégia de mercado, em que área você vai atuar. Isso a gente traz um pouco na parte do direito da saúde, né, mostrando que é uma área e como você deve agir nela. A gente tem alguns seguidores que são médicos também, e tem os advogados, o pessoal da área da advocacia, que também tem interesse na área da saúde. Uma grande questão que a gente pode levantar hoje é que a gente já tinha a telemedicina, o Código de Ética Médica já permitia que ela fosse feita em situações excepcionais, né, quando a gente tinha aí um paciente no local distante, que não tinha acesso a um médico, então a gente podia fazer, tinha algumas exceções específicas, e na pandemia a gente viu aquela mudança geral, a necessidade de se ficar em casa por causa da restrição de locomoção para que as pessoas não se contaminassem com a Covid, e aí teve um boom no atendimento virtual de pacientes. E muita gente teve dúvida, e os médicos conversavam comigo e tinham dúvidas sobre o que é telemedicina. Então, assim, muita gente pensou que a telemedicina era só você atender o paciente por meio de um aplicativo de áudio e vídeo, né? E a gente sabe que é muito mais do que isso. Precisa ter consentimento, precisa ter todos os requisitos da consulta médica. E um deles que a gente não encontra nessa telemedicina, que a gente está praticando, é a parte do exame físico. Como é que você, nesses cursos e nesses encontros que você participou agora, e que teve muita gente, né, que vocês acabaram conversando sobre a telemedicina, como é que vocês estão enxergando, nesse momento, a telemedicina, como ela deve ser praticada para ser uma boa prática médica e para o próximo ano e para os anos que estão por vir? Como é que a gente pode pensar essa telemedicina? Vamos lá. Eu acho que o primeiro ponto a ser tocado aqui, principalmente tanto para os advogados quanto os médicos, telemedicina, ele envolve uma responsabilidade. Primeiro ponto. Você é responsável por todo aquele ato médico que você está provocando, que você está fazendo, utilizando uma interface de telepresença, de teleatendimento. Então, se você abre a sua câmera, abre o seu telefone, abre outro meio de comunicação para conversar com o seu paciente, isso traz uma responsabilidade civil do profissional médico e que somente o médico, e mais ninguém, foi capacitado para exercer. E a telemedicina ela vai culminar em uma hipótese diagnóstica, nem que seja uma hipótese de um diagnóstico sindrômico, e uma proposição de tratamento. Isso é ato médico. Tá? Independente se você vai examinar o seu paciente naquele momento ou não, você está realizando um ato médico. E como ato médico, você tem que se certificar que a sua responsabilidade seja muito bem documentada. E com essa documentação que você vai atrás dos seus direitos, de ser remunerado por essa consulta, de você dar seguimento ao tratamento desse paciente, e é com essa documentação que você diz que a consulta existiu. Sem essa documentação, você não fez nada. Então, por isso que a gente fala, o WhatsApp não é telemedicina. Não, não é telemedicina. Porque você não está abrindo o chamado, você não está usando o prontuário do paciente, você não está garantindo a segurança desse paciente. Tem método para tudo. E telemedicina é um método de atendimento à distância do paciente. Tá? Agora, quanto ao exame físico, que não é possível fazer o exame físico à distância, isso é uma verdade parcial. Tá? Tem muita coisa. Se você for olhar para a história médica,
a propedêutica e a semiologia, elas começam a se desenvolver muito a partir de 1800. Tá? Então, dentro de uma ciência milenar que a gente tem, que é a medicina, ela passou a ser ciência só a partir do momento que a gente começou a compartilhar entre pares os achados, né? E isso, revisado por pares, a gente tem a ciência médica a partir ali do New England Journal of Medicine, mais ou menos, de 1812. E a partir desse momento a gente vai edificando conhecimento ao longo da história. E essa edificação de conhecimento, ela é feita com os novos avanços da tecnologia. A gente chegou num ponto que a gente tem uma tecnologia disponível onde eu posso fazer uma consulta à distância, tendo essa interface que nem eu estou tendo aqui junto contigo, aliado a um prontuário eletrônico que vai ficar gravado adequadamente, aliado também a outros devices que são conectados pela internet que podem me dar informação sobre dados antropométricos e sobre o exame físico daquele paciente. Tá? A minha função como médico é documentar tudo isso, gerar uma hipótese diagnóstica e propor uma linha de cuidado ou uma linha de tratamento para esse paciente. Então, o que muda com a telemedicina, que muita gente vem falar, na base da ciência médica não muda muita coisa, não. A propedêutica e a semiologia vão continuar sendo os alicerces do raciocínio clínico. Tá? Anatomia, fisiologia, propedêutica e semiologia. Esse é o tripé que sustenta a profissão médica. Mas há método, há ensino, há treinamento para que você faça isso da melhor maneira. E a gente fez isso dentro da Academia Médica. A gente trouxe o Dr. Xiao Longwen e o Dr. Fábio Inouye de Moraes junto comigo para fazer um curso de telemedicina dentro da Academia Médica, para falar como realizar isso eticamente dentro da profissão médica. A gente optou por não trazer nenhum advogado para o curso, porque senão ficava sempre naquela vertente. Porque LGPD isso, LGPD aquilo, porque você tem que fazer isso, e a ciência médica acabava sendo esquecida de alguma maneira. Então, por isso a gente trouxe fez um curso de médicos para médicos. Mas tivemos também alguns alunos aí do direito, sendo advogados ou sendo operadores do direito de outra forma, que fizeram o curso e realmente assim, elogiaram bastante pela possibilidade de enxergar a telemedicina sob o viés do profissional médico, do profissional assistente. A gente acaba como profissional do direito, querendo enxergar só a parte jurídica, né? Por exemplo, até a gente conversou, eu mandei para você na época que a gente estava conversando sobre isso, alguns termos de consentimento para a tomada do consentimento para fazer essa consulta de maneira virtual, né, por áudio e vídeo, e aí a gente acaba mostrando ao paciente as limitações ou os benefícios disso. Essa é a parte jurídica. Mas a gente precisa realmente entender que existe todo um arcabouço, todo um momento, né, que por trás da confiança, existe a questão da relação médico-paciente, que também deve ser muito bem trabalhada nessa parte da consulta não presencial, e todos os aspectos da consulta que estão intimamente ligados no atuar do médico. Então, eu acho que isso realmente é importante. Sabe uma coisa que eu acho muito interessante da gente analisar friamente sobre telemedicina e sobre consulta em geral? Tem um ditado que ele é muito antigo, que é aquilo que é combinado não é caro, né? Que essa transparência, se a gente consegue passar de forma transparente o que será feito e modular as expectativas das pessoas, a gente vai sair bem tanto na telemedicina quanto na consulta presencial. Porque você não está vendendo coisas além da sua capacitação e, além de tudo, você está trabalhando com a expectativa do seu paciente. O que ele pode esperar daquela consulta? Quais são os limites? Quais as limitações? Deixa isso claro. Se você deixar isso claro para o teu paciente, isso vai ser... Você vai desenvolver uma relação com ele.
Mas se não, se você falar, não, vamos fazer uma teleconsulta e tal, se você for leviano sobre isso, provavelmente o teu caminho dentro da teleconsulta é virar plantonista de teleconsulta. Olha, ok, hoje paga até que bem, tá pagando R$ 100 a hora para você fazer um plantão num sistema de teleconsulta qualquer de emergência, né? Mas, agora, se você quiser desenvolver a sua clientela, seus pacientes, é uma outra lógica. É uma lógica de confiança. É um relacionamento alicerçado na confiança e na troca e na transparência. Tá, pedir só pro pessoal, quem tiver aí na live, a gente agradece também, quem entrou, e puder mandar um aviãozinho para algum médico, alguma pessoa que tem interesse, né, na parte desse assunto, faz isso aí, quiser bater um print também depois e colocar aí a menção à academia ou IBDIN, a gente agradece muito. O que a gente tem visto... Vai ficar gravado no IGTV Vai, também? vou deixar no GTV. A gente vai deixar. O que eu vejo, sabe, Fernando, na base de tudo que a gente vem estudando na parte de direito médico e da saúde e bioética, é essa mudança muito brusca, em um período muito curto de tempo, de um paradigma paternalista. A gente saiu daquele médico Deus, você me Deus, que dizia se você está morto ou está vivo, e ditava as regras do jogo para um equilíbrio e depois, agora talvez até o momento de autodeterminação, que ele é maior do que o próprio paternalismo. Que ontem, até eu estava vendo uma live de Samantha sobre a parte de testemunho de Jeová, e tem vários aspectos que a gente tem que tentar entender, até que ponto o paciente, como pessoa, né, se autodetermina, e se cabe ao médico interferir nisso, e até na urgência e na emergência, né? Ele tendo, por exemplo, uma diretiva antecipada de vontade, já tendo também um procurador que indique que ele não queria que fosse transfundido, que ele seja reanimado, que ele passe por intervenções que ele não deseja. Então, isso tudo é muito importante. E a própria telemedicina, a gente precisa pensar muito nessa autonomia. E outro princípio que é fundamental para o ato médico é o princípio da informação, né, da informação adequada e plena, porque a gente sabe, eu já falei isso em outras lives, que o STJ teve um RESP que já todo mundo sabe que é um 540 e 580, que o ministro Felipe Salomão ele indicou lá que tem que haver o consentimento, esse consentimento não pode ser genérico, ele tem que ser adequado e ele não pode deixar de informar o que vai acontecer, tudo o que vai acontecer, os riscos, assim, probabilidades, lógico, dentro de uma razoabilidade, sob pena do médico, às vezes, responder pela negligência informacional. Então, mesmo que o médico tenha um ato médico correto e que ele atuou dentro da boa técnica médica, se houver um evento danoso, um evento adverso, um resultado imprevisível e que isso não foi informado para o paciente, esse médico, mesmo não tendo errado, ele pode responder civilmente por não ter informado, né, e ter que pagar uma indenização. Isso vem acontecendo nos tribunais. Isso é uma realidade que a gente enfrenta hoje. O que a gente falava antes, que tem advogado de porte de cadeia, hoje também tem advogado de porte de hospital. Isso é fato. Tá todo mundo atrás da oportunidade de você ter mais clientes e tudo mais. E praticamente qualquer atendimento médico que você tenha um lado insatisfeito, o lado do paciente insatisfeito, é passível de entrar civilmente contra esse médico, né? Realmente essa proteção ela vai se dar em cima da tua forma de se relacionar com esse paciente e com essa transparência que você tem e como você documenta tudo isso. Como você documenta a transparência que você está tendo com o teu paciente? Porque o TCLE, de fato, ele só é um termo de compromisso que não é livre nem esclarecido, né? Então, não é livre porque o paciente que quer fazer um procedimento, ele simplesmente assina aquele instrumento porque ele quer o efeito. Mas sem assinar isso, ele não vai ter aquilo que ele objetivo. Então, a liberdade ela é condicionada, né?
E o esclarecimento ele se dá em uma folha de papel. Isso é ridículo a gente pensar que isso é esclarecido, né? Então, acredito que também tem muita oportunidade de trabalho nessa área de tecnologia, de processo, de inovação, das formas mais diversas. E o que acho que até o tema dessa live, né? Quais que são, o que a gente pode esperar para 2021? Isso. Realmente, assim, é uma consolidação de sistemas onde o usuário ele pode buscar informações por si só, então, que equilibra a balança do conhecimento, e aí voltando lá para a nossa balança, equilibra a balança do conhecimento que antes era só no médico, ou até só no advogado, para que o paciente e o familiar também sejam dotados de conhecimento e sejam capacitados também por diversas instituições para adquirir essa liberdade de escolha. Né? Eu acho Tem que um, tem um pessoal aqui falando que está muito bom, mas vai começar a trabalhar. A gente vai deixar salvo no IGTV, tá, pessoal? Então, quem quiser depois pegar a retrospectiva, a gente vai estar disponível. Quem tiver também alguma pergunta, alguma dúvida sobre telemedicina, inovação em saúde, aproveita para fazer também, que a gente vai ter tempo para conversar. A gente tem ainda uma meia horinha para conversar e dá para debater bastante sobre isso, né? Outra oportunidade que a gente enxerga, assim, as grandes multinacionais, elas não têm espaço mais para fazer desenvolvimento de projeto e pesquisa para os seus produtos. Então, todo mundo que iniciar alguma coisa que não tem no mercado ainda, tem a possibilidade de vender para grandes empresas, porque as grandes empresas vão terceirizar esse P&D para comprar o que existe no mercado, né? Dentro da saúde do direito, também acho que tem muita oportunidade de você, do profissional, ser um inventor, ser um solucionador do problema, e depois vem alguém com dinheiro e investe. Ninguém compra a tua ideia, tá? Deixa eu deixar isso claro. Ideias não têm valor. Ideia nenhuma tem valor. Se você acha que você tem uma ideia que eu não vou falar para ninguém porque a minha ideia é super fantástica tal, e vão me copiar, esquece. Tua ideia não tem valor, provavelmente alguém mais inteligente que você já pensou nisso. Tá? A diferença entre uma coisa com valor e sem valor é execução. Se você tem uma ideia, não guarda ela, executa. Começa a fazer. Tirar do papel, né? Como a gente tem feito e tem conversado. Eu vejo Tira muita do gente assim, papel. até, por exemplo, como a gente fez aí algumas conversas e a gente acaba vendo que o mundo do, da tecnologia, o mundo da saúde e o mundo do direito, eles estão se cada vez mais se interligando, se conectando, porque a gente precisa um dos outros. Então, a ideia que eu tenho é, às vezes, eu precisar de uma mão da tecnologia, né? Uma mão de alguém que é muito bom em processos de criação, em planejamento estruturado, né? E vou precisar, por exemplo, também de um médico para validar aquele assunto. Então, acho que a lição que a gente pode ter, talvez, que a gente vê para essa inovação toda, é que sozinho a gente não vai para canto nenhum. A gente precisa de muitas cabeças, né? E muita mão dada para poder tirar um projeto, criar esse projeto, estruturar, para poder tirar ele do papel de uma forma que ele possa se desenvolver, e ele não é só a questão de dinheiro, é que ele traga algum tipo de benefício para a sociedade também, né? Que a gente consiga levar para o paciente, às vezes para o SUS, para a saúde suplementar, um valor agregado que a gente entregue um serviço melhor. Acho que isso é a grande, acho que é o grande objetivo do profissional, a gente sempre entregar um serviço melhor, porque assim, existe a remuneração, existe o nosso ganho financeiro e existe o nosso ganho também da parte de função social do trabalho, né? E a gente pensa muito nisso. Eu acredito que as empresas hoje cada vez mais têm essa função social e os produtos, além de gerar, lógico, a parte de monetização, a gente entrega um serviço melhor, entrega qualidade, entrega humanização, uma experiência, como você fala, né? Que você sempre fala na questão de uma boa experiência, de uma experiência excelente para o paciente. E assim, se você for ver,
um pouquinho dessa questão da implosão de pedestais que eu tinha falado, ela acontece por causa da própria sociedade que tem acesso a conhecimentos que antes ela não tinha acesso. E o caminho que a gente está vendo é que o mundo daquelas pessoas que sabem tudo sobre nada, o ultra especialista que sabe sobre a patologia do joelho direito, mas não sabe nada sobre a patologia do joelho esquerdo, está acabando. Está acabando e a tecnologia está escalando e operacionalizando esse conhecimento ultra específico do especialista. Tá? Do ultra especialista. Foi você que estava falando, eu acho que você que falou naquele dia na LIDE, daquela questão do conhecimento vertical, do horizontal, que faz o T e depois você vai somando esses conhecimentos, não foi isso? Acho que foi você que falou? Não fui eu que falei. Não fui eu que falei. Você conversando isso agora, eu me lembrei que existe esse conhecimento, que ele é um conhecimento horizontal, e existe o conhecimento vertical. Então, quando a gente pega um grupo de pessoas, né, que tem conhecimento vertical num determinado assunto e horizontal numa amplitude, e quando a gente pega essas pessoas e começa a vetorizar, a gente vai ver que a gente vai ter um local de trabalho é uma onde nuvem de conhecimento, né? Vai saber muito mais do que pegar apenas aquela pessoa que verticaliza. Então, a gente estaria, ao invés da gente ter só um retângulo aqui, a gente teria um triângulo de conhecimento, né, nesse setor de T, que eu não vou lembrar quem foi que falou. E assim, eu estava pensando nisso, então eu que gosto de direito à saúde, você que gosta de inovação, um cara que é muito bom em TI, desenvolvedor de programa, uma pessoa de administração, de design thinking, e a gente vai juntando todo mundo para chegar numa inovação que seja viável, economicamente viável e socialmente também viável. Não, inovação é só alguma coisa que traz valor. Por isso que ele precisa de execução. Tá? Ideia não é inovação. É igual no crime. A gente brinca que no direito tem o intercrimes. Só pensar, você não vai ser condenado. Você só é condenado quando você executa algum tipo de ação que prejudica alguém ou que comete o crime. É a analogia que a gente faz para a inovação e para a parte de business, de investimento. Exatamente. E se você desejar empreender, a hora que você executa isso, você está perdido. Você não vai voltar atrás de jeito nenhum. Você vai ficar preso aí nesse mundo do empreendedorismo, que é fantástico, é difícil, mas é o que sempre moveu a sociedade para frente, né? A gente tem uma certa limitação de como são as indústrias, a indústria farmacêutica, a indústria disso, a indústria daquilo. Mas, de fato, você conseguir levar uma solução para a escala e que essa escala atinja mais pessoas e solucione aquele problema momentâneo que a pessoa tem, é fantástico. É fantástico. Então, operar isso é muito interessante. Trazer as pessoas que têm os problemas, que vivenciam os problemas, para conhecer pessoas que também podem ajudar a desenvolver as soluções, é uma das funções que a gente tem na Academia Médica. Amanhã a Giovana vai fazer um bate-papo sobre LGPD na saúde, né? E é um tema que vai ser tratado, acho que amanhã, mais na parte jurídica, mas eu tenho algumas coisas na prática que eu me preocupo. E como você tem essa questão de advisor, de curadoria, de gestão de empresas de saúde, né, que tem produtos em health tech, eu estava conversando ontem sobre isso, e o que é que eu me preocupo às vezes? Por exemplo, com a questão da LGPD, a gente tem toda a parte de dados sensíveis do paciente, e o médico e a empresa de saúde, ela fica responsável juridicamente pela guarda e pelo sigilo desses dados, né? Muita gente tem contratado prontuários eletrônicos que guardam essas informações nas nuvens, né? E a gente sabe que não existe sistema de proteção perfeito. Entraram, aquela conversa que a gente teve em 2016 nos hospitais da Inglaterra, sequestraram todos os prontuários dos pacientes e pediram resgate, né? Depois, a gente teve casos aqui no Brasil. Recentemente, teve um caso na Suécia, que agora a gente comentou, né, até que teve aí o sequestro desses dados,
e pediram 2,9 milhões de bitcoins para liberar. E quando não liberaram, jogaram já 300 na Deep Web para fazer terrorismo. Então, assim, como é que a gente vai inovar? Como é que a gente vai criar novas tecnologias e proteger esses dados sensíveis, proteger o sigilo médico, que eu acho que ainda é um dos pilares da medicina, né? O sigilo, o direito e a intimidade, a privacidade do paciente. Eu estava falando na live de segunda que a gente, por exemplo, se alguém entrar num sistema de prontuário eletrônico de um grande hospital de São Paulo, de Brasília, e pegar celebridades e políticos, isso vira um terrorismo tão grande de notícias super íntimas da pessoa que não podem ser expostas porque só diz respeito a ela, né? Como é que a gente vai conseguir proteger isso com a tecnologia, com a inovação, para um futuro muito próximo, que, inclusive para amanhã, né? Bom, punindo adequadamente, eu acho que a LGPD veio para dizer isso. Olha, agora a gente tem um caminho que a gente pode te multar, e a nossa multa é clara. Eu acho que a punição ela é importante, porque sem punição você não evolui, né? Sem esse tipo de erro as empresas não vão evoluir. Entretanto, a gente tem que cuidar com as coisas que limitam a inovação. A LGPD está se demonstrando alguma coisa bastante cara, né, de ser operada. O médico e a pequena clínica vai ter muito problema em implementar a LGPD. E daí a gente vai ter o quê? Verticalização do sistema de saúde, consolidação no mercado, domínio de grandes empresas e fim da autonomia do médico. Tá? Do tipo, plano de saúde A obriga seus médicos a receitarem cloroquina. Eu não estou inventando. Vocês sabem Não, que eu não estou inventando. aconteceu recentemente. E Tinha um kit, continua né? acontecendo. Oi? Teve os kits, né? Mandava para casa do paciente. Teve kit e tal, e assim, isso é uma invasão de privacidade já tremenda. Um plano de saúde gigante, domina o mercado, aí do Nordeste. Foi claro que se você não receitasse cloroquina, você estava fora. E eles iam ver isso no teu receituário. Então, eles estão condicionando o teu emprego não é à ciência, ao domínio político. E se quiser processar esse tal plano de saúde, dá para fazer até um processo, como é que chama, Terches, de coletivo. Dá para fazer um negócio coletivo em LGPD contra esses caras por terem interferido interferido na caneta do médico. E se isso for para frente, a maior multa já aplicada pela LGPD vai ser por causa disso. O próprio CFM teria legitimidade ativa para discutir a autonomia do médico, né? Porque é quem regulamenta a profissão. Mas o CFM vai punir a empresa? A ANS vai punir a empresa? Quem que vai punir? Não, o CFM poderia ser o polo ativo para ajuizar essa ação e buscar punição através do judiciário. Entendeu? Só que é aquela coisa, daí a gente começa a mexer em feudos, né? Em feudos poderosos, em que os conflitos de interesse sempre vão ser politizados, né? Daí é jogo político e tal, mas se a gente for ver toda essa tecnologia, todos esses prontuários, essa verticalização, o médico não vai saber aonde que ele está entrando, ele não sabe que ele perdeu a autonomia dele, e que ele ao mesmo tempo que ele é força de trabalho, ele é refém daquela força de trabalho. Porque ele não conseguiu se desenvolver como um profissional autônomo. Inclusive um estudo que eu fiz, que eu apresentei para o pessoal da Associação Médica, sobre, aí é um assunto bem específico, né, sobre a parte de remuneração
a parte, como a gente tem hoje, fee for service, os bundles, aquelas coisas todas que vão envolver toda essa parte que o médico acaba, às vezes, na ponta, sofrendo, e é quem vai perder a maior fatia do mercado, que ela vai ficar sempre centralizada na mão de grandes corporações. Então, assim, a gente acabou discutindo isso aqui com o pessoal e esse trabalho foi levado para a Associação Médica Nacional. Então, é um assunto extremamente difícil, polêmico, e a gente vê que o médico autônomo, aquele cara que está começando, ele vai ter sempre problema com isso, né? Vai ficar na mão de alguém. Vai, porque assim, ao mesmo tempo está aumentando o número de profissionais na praça. A gente não vai discutir qualidade aqui, mas está aumentando o número de profissionais. E você vai ter concorrência maior, uma concorrência que vai diluir o salário, pelo menos aquela história do médico agricultor. Por que eu falo que é médico agricultor? Porque antes ele negociava a vida dele em plantão, né? Ah, eu preciso, para pagar meu apartamento, eu preciso fazer 3 plantões por mês e eu pago o financiamento do meu apartamento. É a mesma coisa que um agricultor ou um agropecuarista falando, ah, não, isso daí me custa 4 cabeças de gado. Então, esse médico agricultor, ele vai ficar mais lateralizado, aí, mais marginal dentro do mercado. E ele é só força de trabalho, só força de trabalho. Então, também é uma oportunidade para trabalhar com esse pessoal, porque essa verticalização dada pelo mercado financeiro no mercado de saúde, ela vai gerar muita dor. Ela vai gerar muita dor. É uma dor que os médicos já têm, de não terem se cuidado financeiramente durante a vida. E por isso, quando estão lá com seus 50, 60 anos de idade, tem que voltar ativa do mesmo modo que eles estavam quando eram mais jovens, para pagar a conta. Então o médico está trabalhando para pagar a conta hoje. O que é muito triste, no fim das contas. Né? Agora, a medicina sempre foi uma profissão inovadora, ou sempre atuou com o máximo do que a tecnologia tem para dar. A gente utiliza serviços e produtos que são dignos da engenharia de foguetes, né? E boa parte desses produtos foram desenvolvidos justamente por causa da ida do homem à Lua e hoje estão no nosso mercado. Toda a questão de telemetria, você estudar o seu paciente, isso aconteceu porque você precisava de entender muita coisa veio das guerras, né? das guerras, da corrida espacial. E das explorações espaciais, e continua sendo assim. Porque a gente, para explorar o espaço, a gente tem que explorar uma coisa muito mais perto, que é toda a genética, tudo aquilo que a gente está entendendo sobre a humanidade. Então, esse mergulho no homem também é um mergulho ao espaço. E daí outras oportunidades que 2021 e 2022 e 2025 vão vir na medicina de precisão e em medicina personalizada. Daí a gente está falando de genética, direito genético, dá para a gente ter uma linha de trabalho muito legal nisso. Direito genético, a parte de nanotecnologia e biotecnologia, ligado especificamente a medicamentos para o ser humano, individualizado, né? Não existe medicina genômica sem você estudar a fundo o veículo. Como que você vai entregar aquele nanorobô biológico no lugar certo para que ele corte a coisa certa. Como que você... A questão da discussão do direito e hoje a gente vê um monte de biohackers por aí, porque eu estudo isso no meu corpo. Os caras não sabem nem o que eles estão fazendo. Então... Quem entrou na live foi a Rafaela Nagaroli, que ela estuda muito essa parte de tecnologia e a relação com o direito, né? A medicina, a tecnologia e a responsabilidade civil, inclusive a parte por exemplo, de algoritmos, a gente tem esses outros programas todos que a gente viu, o Watson e outros estão se desenvolvendo para até tomar, né, o lugar do médico no momento do diagnóstico. Lógico que o médico teria que dar o posicionamento final, mas a gente vê que a medicina e o conhecimento de saúde, ciência e saúde, ela está correndo
para um mundo muito avançado, que a gente vai ter essa entrega E de que coisas muda muito específicas. rápido. Que muda muito rápido, como você falou. Né? Então, por exemplo, pessoal, quando a gente falava de Watson, ou falava de automações e tudo mais, isso lá em 2017, que eu acho que foi 2016, 2017, a época que eu fui a Natal, que eu acho que lá no simpósio do Conselho Federal de Medicina, que teve em Natal, sempre me perguntavam assim, mas isso vai chegar no Brasil quando? Vai chegar muito rápido. Todas as inovações chegam quase que instantaneamente hoje. Porque é mais barato. Pensa que se você utilizar um sistema de inteligência artificial e algoritmo, é muito mais barato do que você ter gente fazendo aquela função. Né? Então, assim, se você quer se preparar para o futuro, como profissional assistente, seja no direito, seja na medicina, você tem que se desenvolver naquilo que é humano. E não naquilo que é 0 ou 1. Você tem que se desenvolver em prestar cuidado. Você tem que se desenvolver em relacionamento. Você tem que se desenvolver em ter a capacidade de acolher e formular hipóteses para que você continue junto com a tecnologia, levando o fundamental da saúde, que é melhorar a qualidade de vida. Saúde No não é... próprio, no Oi? próprio direito, a gente vê, no próprio direito tem uma pessoa, um advogado de São Paulo, que ele criou com outros parceiros um programa de peticionamento. Então, assim, aquelas petições mais simples, elas são resolvidas hoje pelo robô. Então, o robô faz tudo, você dá os dados, o robô vai lá e faz a petição. Então, assim, de certa forma, a gente tem uma similitude com o profissional da medicina. Né? E as outras áreas dos campos do conhecimento vão passar por essa revolução. Eu tenho conhecimento de empresa de direito que sabe peticionar, inclusive, para um juiz específico. Isso, e ainda faz a pesquisa de decisões daquele tribunal inteiro para saber como é que, em poucos Como é que segundos, ele né? decide? Como é que ele É, decide? em poucos segundos já sabe como decide, o que é que deve peticionar e o que é que deve argumentar. O robô superando aí, inclusive, a parte de ganho em tempo, né? Então, a gente precisa pensar nessa revolução tecnológica, essa indústria 4.0, acho que já está passando dela, e como a gente vai enfrentar isso aí nos próximos anos, nas nossas profissões. Sim. E daí, qual que é a melhor forma de fazer esse caminho? A não ser quanto tempo que a gente tem, Tertius. A gente Vamos tem organizar. mais uns 10 minutos. A melhor forma de você se preparar para ser um grande profissional assistente para o futuro é olhar para o passado. É começar a pensar do porquê que o direito é milenar, por que a medicina é milenar. Não é porque a tecnologia é isso, aquilo. Cara, qual que é o fundamento que faz do advogado um advogado? Né? Qual que é o fundamento que faz de um médico um médico? E Existe esse fundamento é o que está sendo esquecido, na minha opinião. Na hora de o, formar novos médicos e formar novos advogados. o contato, a confiança, a pessoalidade do atendimento e entregar uma coisa que a máquina não vai entregar, que é a fidúcia e até o bem-estar psicofísico da pessoa. Né? Quando a gente atende alguém, que você dá carinho e dá a atenção necessária, a gente está entregando também um serviço humanizado. A máquina nunca vai conseguir fazer isso. Daí, na hora de peticionar, você usa a máquina. Qual é o problema de usar a máquina para fazer petição? Se ela é mais Não, eficiente? nenhum. Tem que se adaptar, né? Colocar a vela, abrir a vela e deixar o vento bater e levar você. Não adianta ficar parado. O doutor, o doutor Shaw, ele fala que a telemedicina não é ferramenta. A gente não pode falar que telemedicina é ferramenta, porque não é. Telemedicina é método e, de novo, é um método que faz parte do ato médico. A ferramenta é esse celular, é o programa que a gente está utilizando.
Ó, minha irmã aí que entrou, que ela é ginecobstetra, ela está falando, uma má profissão e literalmente cuidar do paciente, que são os objetivos do médico. Exatamente, exatamente. Eu nem colocaria amar a profissão em primeiro, é cuidar do paciente em primeiro lugar. Lógico, você tem que amar aquilo que você faz, mas o cuidar é o que o médico faz. E o cuidar é a coisa mais humana que a gente tem. Mas se a gente não desenvolver esse cuidado, com certeza a medicina vai perder o protagonismo que ela tem para a enfermagem, por exemplo, que é uma profissão baseada no cuidado, puramente dito. Então, que é extremamente humano, que é extremamente tátil, que é extremamente presente. E o O médico... contato físico direto, né? Você está lá com o paciente, você está tendo contato pele a pele, pega, cuida, Exato. sara as dores, as feridas, cuida literalmente das feridas do paciente, né? Uhum. É onde você está lá no Exato. dia a dia com o paciente. Eu sempre gosto de lembrar esse conceito que a gente tem da OMS, né, de o que é saúde. Saúde é bem-estar biopsicossocial e espiritual. Promover saúde é promover que a pessoa esteja com qualidade de vida. Saúde não quer dizer nunca ausência de doença, porque cura, daí sou eu que estou falando, motivado por um professor que me falou isso lá atrás, um professor de hematologia, cura é um conceito que não existe. Cura é um conceito abstrato. Porque você tem sempre, o enfermo, ele sempre tem o trauma de sua enfermidade na sua história. E a gente, Então, eu conversando com meus alunos da pós, eu sempre falo que a gente se baseou naquele modelo hospitalocêntrico e de cuidar da doença, e não cuidar da pessoa, né? E eu acho que a grande sacada para a inovação em tecnologia, para o futuro, é cuidar das pessoas. É uma questão preventiva. O nosso sistema médico e de saúde, não só do nosso país, mas de outros, ele se baseia na doença. Desde a época que a gente lançou o SUS, a gente praticamente não investe em medicina, por exemplo, de prevenção, de saúde da família. Isso é muito pouco. A gente já vai tratar o câncer, a gente já vai tratar uma sabe o diabetes. que é legal? Sabe o que é muito legal? Assim, que politicamente o SUS ele é perfeito. Em termos de escrita, A lei é ótima, é verdade. é ótima. E os instrumentos criados pelo SUS, as políticas feitas pelo SUS, são excepcionais. Só que por falta de grana para operacionalizar, mais do que dinheiro, por falta de liderança, por falta de capacitação, por falta de organização, todas essas políticas, elas só são livros escritos, para boa parte das pessoas. O que o sistema privado está fazendo é copiando boa parte dessas políticas do SUS, porque entendendo que finalmente isso, utilizar a atenção primária em saúde, executar a atenção primária em saúde com qualidade, realmente diminui a conta lá na ponta. O SUS fez o que a gente estava comentando durante a live inteira. Fez as políticas, deu as ideias, não executou. Se não executou, não serve para porcaria nenhuma. Quem está executando com qualidade é o próprio São sistema privado. E as empresas privadas estão fazendo isso, né? se você tem ideia em APS, atenção primária em saúde, para trazer para uma empresa privada, provavelmente ela será bem aceita e se você conseguir executar, der os caminhos para executar, você vai ter um bom... E vai aumentar o lucro de todo jeito, porque na hora que você tem menos doença, que você trata a pessoa na integridade holística como ser humano, a integridade biopsíquica, psicológica, integridade física, a gente vai estar trabalhando o ser humano, quanto menos estressado, mais saúde ele tem, né? Então, assim, a gente precisa pirâmide levar de esses Maslow. conceitos. Como operadores da saúde e do direito também, a gente tem que priorizar a pirâmide de Maslow. Garantir o que é higiênico para olhar para aquela ponta daquilo que é
realizador. Então, a gente aqui no Brasil não garante o higiênico. Você está em Natal, na Orla é tudo lindo, para trás da Orla não. Maceió, na Orla é lindo, para trás não. A maioria das capitais aqui do Nordeste são assim. Exatamente. Daí você vai... Por que que Manaus e Belém foi muito ruim para coronavírus? Não tem saneamento básico. A gente está falando de uma pandemia que todo mundo fala que é só respiratória. Não é. Não tem saneamento básico, não tem educação mínima. Então, em termos de inovação, aqui no Brasil e para o resto do mundo ainda, se a gente quer ter sucesso em inovação em saúde, é garantir acesso ao mínimo, para depois pensar em outra coisa. Então, para inovar, a gente precisa voltar para conceitos básicos de atendimento primário em saúde no Brasil. Sanitários. Perfeito. Então, Esse bate-papo é um bate-papo aqui filosófico, ético e pensando nessas demandas e o que é que a gente pode levar para esse momento, né? Como a gente aprender do que a gente viveu agora, né? Porque a gente viu que aí você falou teve aquele webinar que a gente participou, né? Daquela implosão, o vulcão saindo e levando tudo e mudando toda a conjuntura que a gente conhecia, né? A gente chacoalhou a Terra, pegou a Terra assim, balançou, né? O planeta todo com a pandemia, e muito rápido, né? A globalização e esse acesso intercontinental muito rápido por locomoção aérea. A gente, de uma hora para outra, tem esse chacoalhar da Terra, chacoalhou a Terra inteira, todo mundo sofreu, né? E a gente viu aí hoje, tá a notícia lá na Inglaterra, que vão liberar 3 endereços diferentes para se agrupar, porque não ia ter Natal. Estava vendo essa notícia agora de manhã. Né? Então, assim, é uma mudança de comportamento. Ninguém estava acostumado a ter limitação e liberdade de locomoção, né? E de reunião. Pensa que a gente está matando a principal data, matando não, está alterando a principal data religiosa do mundo. Por causa de uma pandemia. O Brasil não vai ter carnaval. Rio de Janeiro não vai ter fogos. Essa live de hoje foi um bate-papo filosófico também, né? Para a gente sair um pouco só do direito, né? Que a gente trabalha muito aqui. A gente está acabando, cara, o tempo, infelizmente. Mas sempre eu gosto muito de conversar com você porque eu saio desse meu mundo jurídico e vou para outras áreas do pensamento, de empreendedorismo, como olhar até para o serviço que os clientes, que os médicos prestam, que o odontólogo, que o fisioterapeuta presta, para a gente levar isso na prática, né, para a ponta. Então, no fim do dia, Tertius, somos todos humanos e precisamos de humanidade. É isso. Agradecer a você ter aceitado conversar. Eu sei que seu tempo é complicado. A gente, às vezes, para conseguir uns 20 minutinhos com você para bater um papo sobre alguma coisa de investimento, de inovação, pedir um conselho é bem difícil. E aí, essa 1 horinha, eu sei que para você ela é difícil, mas agradeço muito a sua participação. Acho que o pessoal vai gostar, quem pegar depois a parte do IGTV. É um bate-papo descontraído, nada muito sobre direito, mais sobre a vida mesmo e como a gente deve enfrentá-la. E queria deixar para você fazer as considerações e já agradeço de antemão, tá? E assim, eu gosto muito de ter você perto quando a gente conversa, porque eu aprendi muito já nesses anos com as conversas que a gente tem. Eu que agradeço aí, Testes, é realmente sempre muito bom conversar contigo. Para você que está aqui ainda, segue lá no Instagram, @Academia Médica, ou entra no academiamedica.com.br, lá você também vai ver os textos do Testes. Te convido para a live que a gente vai fazer hoje à noite. A gente está numa promoção de Black Friday, então o nosso curso de telemedicina, tanto de telemedicina quanto de humanidades médicas e o de ventilação mecânica estão pela metade do preço. Esse de humanidades médicas, ele é espetacular, realmente, assim... Tem o Áureo, tem o Spotify do Áureo, já é muito legal, e as aulas presenciais são bem melhores, né? Com certeza.
E convido vocês a fazer parte desse ecossistema, que a saúde ela é muito importante para estar só na nossa mão, só na mão de médicos. A gente precisa entender, ela é muito grande para estar só na mão de médicos, e a gente precisa entender como, de forma transdisciplinar, a gente consegue evoluir a saúde. E contem sempre comigo, com testes aí, que a gente pode, juntos, a gente consegue desenvolver soluções que melhoram a vida das pessoas. Joia, cara. Então, obrigado pelo bate-papo, pelo tempo, e a gente também fica à disposição, né? Vamos lá. Até a próxima. Então, vamos ver aí se a gente consegue fazer o webinar do dia 8. Vou ver se eu vou conseguir trazer você. Para você, seu Vamos. tempo é escasso, mas trazer você para conversar mais um pouco, a gente falar um pouco mais sobre isso. Tá bom, amigo? Com certeza, com Obrigado. certeza. Obrigado demais. Agradeço a todos que participaram. E aí, até a próxima. Um forte abraço, Fernando. Tudo de bom. Um abraço, Testes, até.